Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Questão de grana, né? A gente tem que falar porque a galera quer saber, assim, né? Dá para viver bem? Tá se trabalhando numa fazenda na Irlanda, você consegue viver uma vida boa aqui? Então, depende o que é viver bem, porque tem várias questões como a acomodação, essa crise de acomodação que os preços estão altíssimos, a gente tem que correr atrás de imobiliária para tentar achar um preço justo, que seja o landlord diretamente com você, porque é difícil de achar assim, às vezes é uma sublocação que você pega e é um valor um pouco mais alto. Então, mas dá para viver bem, entendeu? É só você deixar um pouco os luxos, né? De morar uma casa só você, sabe? Tem que compartilhar. O início aqui é difícil, mas vale a pena, entendeu? O processo aqui vale a pena. Mesmo no interior, assim, não, se bem que vocês não estão no interior mesmo, mas mesmo um pouco afastado ali do centro? Sim, é caro e vale a pena morar lá em Donabate porque a gente tem o trem, né, que é perto, a gente pega 40 minutos e a gente está na Connolly, então vale a pena pra gente, a gente está perto de Swords, do aeroporto. Então acaba que a gente tem uma qualidade de vida boa, hein, sabe? Quando a gente quer sair para algum lugar, a gente vai no shopping ou vem aqui no centro. E vocês trabalham no final de semana, não? Eu trabalho sábado. Inclusive hoje eu falei, chefe, eu vou ver algumas casas. Porque se eu falar, vou no podcast, ele, não, vai trabalhar aqui. Então eu falar, vou ver umas casas que ele sabe que realmente a gente toda hora tá precisando de casas, de se mudar. Ele fala, não, vai lá, boa sorte. Então, mas assim, você consegue ter uma vida social também, sim, não só... consigo. A vida não é só trabalho. Não é só trabalho. Eu consigo ter uma vida boa, entendeu? Mas não é luxo, entende? A gente consegue comer bem, consegue beber bem, sair, fazer uma viagem. Só que é aquela coisa, tudo a gente tem que planejar antes. A gente fala, ó, esse salário aqui, vamos guardar para daqui a 3 meses a gente poder realizar isso. Não é também tipo assim, ó, recebi, vou fazer isso. A gente tem que se organizar, porque o dinheiro não aceita desaforo, então a gente tem que tratar ele bem para a gente sempre ter uma renda na frente se precisar de pagar alguma coisa extra, sabe? Eu tenho um carro aqui, então, tipo, a taxa é cara, então eu preciso juntar, eu também não consigo pegar o salário e pagar a taxa, eu tenho que juntar antes para depois pagar. Sim. Mas isso, acho que em qualquer lugar tem que ter essa organização financeira. E o carro é importante também para quem está morando, principalmente mais longe, afastado do centro, né? Sim. 25 minutos de carro do meu trabalho. Da sua casa? Da minha casa ao trabalho. É 25 minutos? Sim. Por aquelas estradinhas da... Pela M1. Não é aquelas estradas da Irlanda, assim, né? Que é tudo... A gente quando vai cortar nos campos, sim, a gente entra por uma estradinha que é um carro só e vem caminhão, tem que parar, o caminhão passar, mas tranquilo também. E você não tem que dirigir trator lá, não? Então, eu me ofereço, né? Eu já tirei minha carteira de habilitação aqui, tô esperando, marquei pra full, né? E tô esperando, eu falei, ô Lil, você quer que eu quero aprender a dirigir, você pode me ensinar? Ele falou, agora eu não preciso de ninguém dirigindo o trator. Eu falei, ok, pelo menos avisei, se ele um dia precisar, eu tô lá. Mas isso é bom, né? Com certeza. Mostra a iniciativa. Sim, eu gosto de falar, não, eu tô aqui mesmo, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, eu venho, é domingo para trabalhar, eu venho, não tem tempo ruim. Você consegue subir na carreira, crescer, tipo, tomar mais responsabilidades mesmo lá e ir, né, galgando lá alguma... Sim, mas até um certo nível, entendeu? Também não dá para dizer que eu vou sair desse salário e vou pegar um salário de quem dirige uma retroescavadeira. Sim. Entende? Vai até ali, eu posso dizer que é 18, eu acho que é o máximo. Você já dirigindo o trator, manuseando os trailers, que são muito mais responsabilidade, entendeu? No maquinário também, o maquinário quebrou, você tem que saber organizar lá,
pra consertar, sabe? Não quebra, mas, tipo, parou. Você tem que, tipo, mover ele de novo pra ele funcionar de novo. Tem que entender um pouquinho das máquinas lá. Não, mas é interessante saber isso, porque às vezes a pessoa vem, né, ela entra na fazenda ali, né, você tá entrando no trabalho mais pesado, Sim, mas sim. depois ir crescendo, né? Sim, Mostrando não, iniciativa. eu falo com ele, ô Lil, eu tô aqui por esse visto, mas se eu for pra ficar mais, eu fico. Eu falei pra ele. Mas tipo, eu não sabia que esse trabalho de fazenda estava dando visto. Eu acho muito interessante que abre também uma possibilidade, né? Não, com certeza. Sim. Eu acho que são possibilidades muito boas para qualquer pessoa que queira vir, que esteja disposta a trabalhar, porque quando você entra nessa carreira, né, de agricultor, é uma carreira pesada, não é simples, não é fácil. Então você tem que aguentar muita coisa também, né? E, claro, depois de um ano de visto, se for o caso, dá para trocar de empregador também, como o Dani já sabe, ou, né, outras pessoas também que precisam, depois de um ano dá para trocar, só tem que fazer o processo todo de visto de novo, tem que fazer um novo teste de mercado, tem que aplicar com a nova empresa, porque, de novo, quando você tem um visto de trabalho, você está atrelado àquela empresa, você não pode trabalhar para nenhum outro empregador, né? Então, e tem muita gente que não sabe disso, acha que, tenho esse daqui, mas eu vou fazer um bico aqui e ali, se for registrado, esquece, se não for registrado, também, em teoria, não pode, não é legal, Sim. né? Então, tem tudo isso que as pessoas precisam conhecer antes de elas entrarem, né, em qualquer tipo de carreira, em qualquer área e também aplicar para o visto de trabalho, né? Isso é bom que ela falou, porque realmente a gente tem um contrato e tem os trabalhadores russos lá, um tem 50 e poucos anos, tipo, já é casca grossa, coroa, só que eles têm outro trabalho, só que o chefe não sabe. Entendi. E ele deu um esporro anteontem lá, na galera falou, vocês têm que estar disponível, aqui vocês têm um contrato, tem que estar disponível a fazer overtime, ficar mais do tempo se eu precisar, agora é a hora da colheita, de plantar, de colher, então a gente tem que ficar nesse trabalho, entendeu? A gente não pode, eu vou trabalhar em outro lugar, mas aqui um pouquinho aqui. Não, tem que ficar, permanecer, porque realmente é um contrato de trabalho. Então, mas as horas extras você recebe também como hora cash mesmo, sim, né? Não é... Sim, as horas extras lá do meu trabalho são, depois de 48 horas eu recebo double payment, né, que falam. Só então que você recebe dobrado. Dobrado, Só que nunca passa desses 48. Só agora que é plantar, que a gente planta até 9 horas da noite. Então, semana passada eu fiz 57 horas. Então, tá assim. Mas no normal é 40, 44. Não passa de 48. Entendi. E os direitos trabalhistas são normais como qualquer empresa? Você tem as férias certinhas? Sim, lá na minha empresa, tem outras empresas que dão até pagamento sick payment, se você está doente e tal, mas lá na minha empresa não. Ele só paga as férias, que são de cada 3 meses uma semana de férias, cada 3 meses trabalhados uma semana de férias, e esse o overtime depois de 48 horas, que ele paga dobrado. Basicamente é isso. Vale mencionar também, a gente tem que observar bastante a legislação trabalhista da Irlanda, né? Porque, no caso, por exemplo, antigamente as empresas não tinham a obrigação de pagar o sick pay, que é o pagamento de quando você está doente e ausente do trabalho. Mas desde, se não me engano, de janeiro desse ano, é obrigatório pagar, acho que 3 dias por ano, no máximo. E esse prazo, aparentemente, vai aumentar nos próximos anos também. Então, a empresa também tem que estar bem atualizada em relação à legislação, porque a legislação trabalhista muda, né? Sim, e vai atualizando. Foi muito bom saber disso, eu também não sabia. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Irlanda é uma caixa de surpresas. Não, mas você tem que saber, né? Conhecer os seus próprios direitos aí. E a gente fala isso, né? Eu não tô dizendo que isso aconteça com você, mas tô falando para evitar a exploração ou qualquer coisa do tipo, né? Sim. O salário... Não, salário não, a gente já falou. Eu posso falar do salário por hora? Pode falar, então. 12, ganho 12 a hora. 12. Mas também, né, que eu falei, entrei tem 6 meses de visto. Então, é uma coisa que ele tá olhando ali, não, realmente,
vou manter um pouquinho, depois eu aumento, hein, sabe? Porque são 5 anos de visto de trabalho, então, pro cara que é businessman, ele vai falar, pô, vamos dar uma segurada aqui, daqui a pouco eu aumento. Não, e também eu acho que ele entra em consideração o próprio... aplicou pelo visto, Sim, aí ele fala assim, a pessoa tá dependendo um pouco. Sim, tal. exato. Se você precisa de assessoria para casamento na Dinamarca, Irlanda do Norte ou Gibraltar, ou assessoria para vistos na Irlanda, fala com a Amy Weds, clica aqui no link da descrição. E não esquece de dizer que veio pelo Boulder.